Pais, quem ainda não é pai, mas vai ser, mesmo que não seja mãe ou pai, presta atenção, você é imparável. Essa música, ela é do filme Bailarina, né? Bailarina. E esse filme, Senhor Jesus Amado, eu acho que a gente já assistiu ele umas 30 vezes, só neste período de quarentena. A Letícia ama esse filme, eu amo esse filme, porque, assim, acho que ele traz uma mensagem tão legal mesmo, né? De você acreditar no teu sonho, de você ser ousado, se for preciso. Aliás, a gente geralmente precisa ser ousado para ir atrás do que a gente quer, né? E por que isso tem a ver aqui com a maternidade? Tudo tem a ver com a maternidade, na verdade, né? Como a Marcele falou, é o maior convite ao autoconhecimento mesmo, ao desenvolvimento pessoal, porque essa é a melhor forma da gente estimular os nossos filhos também, né? Como é que eu vou querer que o meu filho acredite no sonho dele se ele percebe que a mãe dele não acredita no sonho dela, né? E não segue o sonho dela, enfim. Então eu acordei já com essa música e quis começar ela aqui. Vamos chamar a Pri. Para quem não conhece, né? Poucas pessoas daqui não conhecem a Pri, mas tem algumas que não conhecem a Pri. Vamos lá, deixa eu chamar a Pri aqui. Já chamei aí, Pri. Tá vaga. Bom dia! Bom dia, minha linda! Deixa eu só falar aqui, né? A Pri vai se apresentar, gente, mas assim, para quem não conhece, aqui é amiga de longa data, né? Como eu falei, mais do que um papo técnico, aqui não vai ser técnico, não vai ser nada disso, pelo contrário, vai ser uma conversa entre duas amigas que também são jornalistas, estudaram juntas, trabalharam juntas e mesmo distante continuam juntas, né? Sim, é Convivendo verdade. e compartilhando as experiências da maternidade. Mas te apresenta, Pri, para as poucas pessoas que não te conhecem ainda. Ô, amiga, olha que alegria. Eu tô tão feliz, gente. E Eu também. hoje, especialmente hoje, que é o dia do aniversário da minha filha, né, da Amandinha, que eu já comecei o dia cantando parabéns para ela, já comecei o dia fazendo homenagem e escrevendo textão, né, que nós mães gostamos de fazer isso, mulheres jornalistas, né? Não, e quando tá inspirada, então, minha filha, põe Aí que textão a gente nisso, né? escreve, é mesmo. Aliás, muito obrigada, viu, Pri, por ter aceitado participar dessa live e mais ainda por ter aceitado participar hoje, que foi uma data que a gente conseguiu conciliar, né? A minha Aham. agenda com a tua. E assim, já seria uma honra te receber aqui, mas é uma honra ainda maior, porque eu sei que é um dia muito especial para você. Parabéns, inclusive, já para a Amandinha e para você, né? Para todo Obrigada. mundo. Aproveite muito Aham. esse dia, mas vamos começar com. Vamos Vamos, aproveitar a live. vamos. Muito obrigada mesmo por estar aqui, viu? Muito obrigada. Obrigada, Laura. Então, como que eu fiz aqui um roteirinho, né, para poder não me perder também demais nas dicas que a gente pode passar para as mães. Mas assim, o que eu poderia dizer em primeiro lugar, né? Que eu sou uma mulher como tantas, né, profissionais que lutam todos os dias para poder conciliar todas essas coisas. Nós somos equilibristas, né, para conciliar a vida de mulher, né, seguir os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos desejos de mãe, né? Sou mãe de 4 filhos igual a você, Laura. Eu sou mãe de Ai, porque 2 que você não nasceram tem. e 2 que Ah, nasceram, que é a Amanda e o Pedro. Isso é uma das coisas que eu aprendi no curso da minha mentora Ana Patrícia, o quanto é importante a gente incluir os nossos filhos, mesmo sim. aqueles que não nasceram. Isso é muito importante para os nossos filhos que nasceram. Porque eles sentem essa falta e eles não sabem por que às vezes o seu filho passa a vida inteira procurando algo e você não sabe o que que é, ele não sabe o que que é, e às vezes é esse irmãozinho, é só saber que existiu esse irmãozinho. Então, hoje eu já digo, eu sou mãe de 4 filhos, né? 2 que não nasceram e 2 que nasceram, que é a Ah, Amanda e o Pedro. com certeza, até E porque o amor ele é um sentimento genuíno mesmo. E é, quando ele nasce, ele não morre. não morre Então, nunca. Eu o sempre amor vou lembrar continua mesmo. dessas 2 gravidezes que eu tive, que por algum motivo Deus resolveu que era melhor que eles Uhum, continuassem lá, né, no plano espiritual e não aqui com uhum, a gente. Mas, enfim, eu sou muito grata pela vida deles, né? Eu sei que eles todos olham por nós, né? Esses com 2 meninos ou certeza. 2 meninas, a gente não sabe, né? Olha por nós e nos ajudam aqui a seguir essa caminhada, né? Que não é fácil, de mãe, de mulher, de profissional. Então, eu trabalho há mais de 20 anos com comunicação. Eu empreendi com 14 anos, quando eu resolvi que eu queria fazer
queria trabalhar em televisão, sempre gostei de me comunicar, então eu falei, eu tinha uma amiga, né, que já fazia propaganda na televisão, a Isabela, e aí eu perguntei para ela, falei, Isa, como é que você faz para gravar essas propagandas? Ela falou, Pri, vai lá na empresa X, conversa com a pessoa, ele vai, né, ele vai te atender, e eu fui lá, né, enfim, peguei minha bicicleta. Você viu, você foi ousada desde o início, então, né? Eu falei, olha, eu quero gravar propagandas, e ele falou, mas você já fez isso? Você sabe fazer isso? Eu falei, não, mas eu sei que eu sei. Eu consigo. Então fala algum texto aí. Aí eu comecei a falar os textos que eu sabia decorado das propagandas de televisão. E ele no mesmo dia ele falou, vamos gravar. No mesmo dia eu gravei, eu nunca mais parei. Né? Aqui estamos hoje, isso já faz mais de 20 anos. Então, assim, realmente é uma paixão para mim a comunicação. Faço mestrado em comunicação na Universidade Federal de Roraima, com muito orgulho também. Sou filha da Marília e do Ercílio, também com muito orgulho. Não sei se a minha mãe vai estar aqui. Ela disse que ia ter. Ela está aí, ela já deu oi. Inclusive, olha só. Não, deixa eu fazer um comentário, aproveitar que a gente está falando de mãe. A minha mãe está praticamente morando no sítio, né? E aí não tinha internet ainda no sítio. A internet chegou ontem lá, ela mandou colocar a internet, conseguiu colocar. Ela falou, Laura, eu vou estar. Eu nem sei como é que tá fazendo para pegar, é uma internet a rádio, se eu não me engano, enfim. Mas ela tá aqui, eu tô vendo, a Stephanie tá lá, não sei, minha prima, tá lá no sítio com ela. Que está legal. Aqui, ela não estava conseguindo acompanhar as lives, arrasada. Falei, calma, mãe, vai dar tudo certo. E ela já entrou aqui, ela não entrou no dela, mas ela entrou falando, olha, é a Seronil, eu tô aqui. Que legal. Então, as mamães estão aqui, nossas mamães. Marília, beijo pra tia Marília aí também. Muito querida. Exatamente. E assim, nossos portos seguros, né, Pri? Sim, a nossa base, a nossa força, né? São os nossos pais. Eu sou muito feliz, muito honrada de ter os pais que eu tenho, que eu sei que eles sempre fizeram o melhor por mim. Então, assim, isso é muito importante, a gente passar esse legado para os nossos filhos também, que quando a gente é grata aos nossos pais, e a gente demonstra isso para os nossos filhos, eles também sentem isso e exercem isso com a gente. Né? Quando a gente vira de frente para os nossos pais, a gente quer ser maior que eles, a gente quer achar que a gente sabe mais que eles, ou que a gente tem que tomar decisões por eles, ou que a gente tem de alguma forma algum conhecimento a mais por conta dos nossos estudos, né? Muitas vezes nós chegamos um pouco mais longe, né, Laura, que os nossos pais. Então a gente tem essa... eu digo isso por mim, que eu tinha essa mania de achar que eu sabia mais que os meus pais. E depois que eu fiz esse curso com a Ana, né, que fala da questão das leis sistêmicas, a importância da gente entender que nós somos menores que os nossos pais, mas o menor quer dizer o quê? Eles vieram antes da gente. Então a nossa força vem deles. Quando a gente eles abriram os caminhos. Isso, eles abriram os caminhos pra gente. E nós, como pais, né? vamos abrir para os nossos filhos. O melhor que a gente conseguir para os nossos filhos. Isso, exatamente. Realmente, eu acho que essa é uma das primeiras consciências que a gente tem que ter. Sim. Porque, assim, todo mundo erra. Nossos pais não foram perfeitos, nós não somos e não seremos perfeitas, mas da mesma forma que eu faço o meu melhor todo dia para ser uma mãe cada vez melhor a cada dia para os meus filhos, e eu sei que ainda assim eu erro, ainda assim você erra. Da mesma forma os nossos pais. E é importante a gente ter essa consciência que você está falando, porque ela nos trava. Sem a gente perceber, às vezes. Trava a vida inteira. Se você mesmo não tem essa gratidão, mesmo coisas que a gente ache que, poxa, meu pai podia ter feito diferente, minha mãe podia ter feito diferente, eu queria que eles tivessem feito diferente, mas não importa. Eles fizeram o melhor que eles puderam sempre por nós e ponto. Sejamos gratos por isso. E amemos eles do jeito que eles são. Isso mesmo. Do jeito que eles são. Cada um com suas limitações. Mesmo. Todos nós temos limitações. Quem sou eu para julgar qualquer pessoa? Muito menos meus pais, né? Não, então, realmente, a partir do momento que a gente não entende isso, né, Laura? Que a gente cobra os nossos pais, que a gente acha, meu pai podia ter feito isso, minha mãe podia ter feito aquilo, a gente está dando permissão para os nossos filhos fazerem a mesma coisa. Só que, na verdade, a gente não quer. A gente não quer que os nossos filhos aceitem a gente como a gente é, com as nossas falhas. A gente está aprendendo a ser mãe, né, Laura? A gente tá aprendendo. Eu te digo mais. E eu te digo mais, Pri. Esse sentimento, sem nem mesmo a gente perceber, ele nos machuca também por dentro. Por quê? Quando eu fico com esse tipo de pensamento com relação aos meus pais, naturalmente, isso é natural. Mesmo que inconscientemente, eu passo a ter uma dificuldade de me perdoar também pelas minhas falhas. É isso mesmo. Entende? Porque existe uma grande diferença entre culpabilização e responsabilização. Isso mesmo. A culpa não te leva a lugar nenhum. E assim, aqui a gente tem várias mães, vários pais, né?
Eu acabei querendo ler um comentário aqui. É melhor não focar nos comentários, senão eu fico perdido no meu Aí raciocínio. se perde, né? Eu também. Mas assim, eu não sei, gente, até escrevam aí se vocês vão concordar com o que eu estou comentando aqui. Mas assim, eu acho que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Sim, Porque Normalmente é assim. se a gente não vira a chave, a gente fica num processo de culpa o tempo inteiro. Porque a isso gente mesmo. sempre quer fazer mais do que conseguiu fazer. Principalmente, eu me cobro muito e você é mais ou menos nessa vibe também. Não que a cobrança seja uma coisa ruim, mas a cobrança em excesso, sim, ela é. Então, sim. quando a gente consegue diferenciar a culpa da responsabilização, eu vivia num processo de culpabilização muito grande. E isso me machucava muito por dentro. A gente Porque sofre eu demais, não me perdoava pelas minhas falhas. Que eu sei que eu tenho falhas, eu sei que eu não sou perfeita, mas assim, uma coisa é racionalmente você saber que vai errar. Outra coisa é você emocionalmente se perdoar pelo erro. E isso eu não conseguia fazer. Eu só consegui fazer quando eu entendi, ok, hoje eu já consigo pensar assim, puxa, caraca, eu não queria ter feito aquilo, eu não devia ter feito aquilo, mas foi o melhor que eu consegui fazer naquele momento. O que eu posso fazer a partir de agora para não repetir o erro? É assim, porque a culpa ela te prende. Mesmo, e assim, esse é um assunto que eu me arrepio toda, porque é o nosso coração que tá falando, né? Sim, é a nossa vida aqui, é a nossa vida. E assim, outro ponto que eu acho muito importante, Laura, falar, que ontem eu fiquei pensando aqui nesse roteirinho, o que eu ia falar para as pessoas, e aí eu fiquei pensando, outro ponto que eu gostaria de falar, é porque assim, além de ser mãe, né, e profissional, e tentar equilibrar tudo isso e fazer o mestrado, que não é fácil, né, que para mim é muito difícil. Eu tenho um perfil influente, você é analista de perfil, você sabe que a gente tem que fazer um esforço muito grande para entrar naquele perfil conforme, de método, de regras, de horário, de disciplina. Então, para mim, é um mega desafio fazer um mestrado. Um desafio. E aí, quando eu entendi isso também, eu fiquei mais tranquila, porque daí eu passei a me culpar menos e dizer, ok, eu vou até aqui, eu vou até esse ponto que eu consigo fazer. Eu coloquei minhas pequenas metas, né, por dia para eu poder ir cumprindo. E assim, um outro ponto que eu acho importante falar é sobre a questão da criação dos filhos. Hoje eu e o pai das crianças nós somos separados. Só que assim, nós temos uma parceria muito grande, Laura, e isso é muito importante para a saúde emocional dos nossos filhos. Então, assim, certeza. Hoje eu já falo isso com muita tranquilidade, porque eu vejo isso refletindo neles, na saúde deles, na saúde emocional, quero dizer, né? Que a partir do momento que um casal entende que você quer, né? Não, eu vou seguir por esse caminho, eu vou seguir por aquele outro caminho, mas vocês dois continuam parceiros e se respeitando, admirando um ao outro, né? Da sua forma de ser e de pensar e não envolvendo os filhos em qualquer discordância que você tenha, né? Porque existe, claro, a gente sempre vai discordar em algum ponto, mas você não envolve os seus filhos, você proporciona um ambiente saudável para eles. Isso é fundamental, gente. Então eu digo isso os filhos são os maiores beneficiados. Exatamente. Eu quero que no futuro os meus filhos pensem assim, ok, eu tive pais separados, mas eles sempre se respeitaram, eles sempre tipo assim, se deram bem. Meu pai nunca ficou falando mal da minha mãe nunca ficou falando mal do meu pai. Nós chegamos às nossas conclusões sobre aquilo que poderia ter sido melhor ou não, mas a minha mãe nunca se envolveu nisso. Então isso é fundamental. Eu acho importante falar isso para as mulheres, né? Mulheres que estão aqui, ou homens que se porventura passem por essa experiência, né? Que é dolorosa, mas que é possível a gente passar de uma maneira saudável. Então, assim, entender isso, que a gente nunca pode envolver os nossos filhos. Não é fácil, mas a gente tem que ter essa consciência de que eles não precisam passar por isso. A escolha foi nossa de estarmos juntos e a escolha é nossa de não estarmos mais juntos. Então, a partir desse momento, a gente tem que respeitar a saúde emocional dos nossos filhos e criar eles da melhor forma possível, com uma parceria saudável, sabe? Com uma amizade, com uma leveza. Então, assim, eu procuro todos os dias exercer isso, Laura. Eu acho que é muito importante a gente colocar isso também. E mesmo no caso que o teu caso, ainda bem que é desse jeito, né? Mas mesmo quando não se tem amizade, gente, pelo menos o respeito. Pelo menos o respeito. Né? Porque realmente as pessoas mais amadas pelos dois, que são os filhos, são os maiores beneficiados disso, né? E sempre que possível, claro, manter a parceria, como você está falando, na linha educacional. Sim, porque não adianta a mãe falar uma coisa, o pai falar outra. O pai falar outra. Enquanto casados tem que se ter essa parceria, divorciados tem que se ter do mesmo jeito. A regra que vale na casa da mãe, vale na casa do pai de preferência, né? Isso mesmo, é isso que a gente faz. Então, assim, isso é fundamental também. Eu acho que até para nós, né, Laura? Eu digo assim, como mulher, essa experiência é enriquecedora para mim,
porque eu me sinto segura, eu me sinto respeitada, eu me sinto, né, mulher, mãe. Quando eu tenho uma pessoa que está dividindo comigo essa missão, né, de vida, essa responsabilidade, que também entende isso. Então, é fundamental. Eu acredito assim que todos vocês que estão hoje acompanhando aqui a gente, mulheres, homens, enfim, que se porventura passem por uma experiência como essa, procurem ter essa consciência que os filhos não precisam passar pelas confusões, pelas discordâncias, por aquilo que não dá certo para o casal, para o ex-casal. Eles merecem ter pais, no caso, o pai e a mãe, que respeitem os dois, para que eles também possam honrar e respeitar esses pais sempre. Com certeza, Pri. Agora sim, eu ia te perguntar isso no início da live. Até vai ficar meio sem sentido agora, porque eu acho que você tá lúcida, né? Que eu ia te perguntar, que o tema da live é como não surtar na quarentena. E eu ia te perguntar, tu não surtou ainda não, né? Você tá calminha, tá? Eu surtei, não, eu surtei no eu início, acho, Laura, porque eu não sei responder essa pergunta, entendeu? Eu surtei no início. Eu digo assim, hoje, olha, a gente tá em que semana já, hein, gente? Terceira, será? É porque aí em Boa Vista, aí em Boa Vista começou depois. Aqui hoje, quinta-feira, aqui começou antes. Hoje eu estou completando 4 semanas. Que dia que foi que aqui começou de março? Porque aqui dia começou 12 no dia 20. De março. Pois tá, começou no dia 20, entendi. Então você vai fechar 3 semanas. Você vai fechar 3 mesmo. semanas, talvez amanhã, eu acho. Alguma coisa assim, exatamente, né? na sexta-feira, talvez. Eu estou fechando 4 semanas hoje. Entendi. E assim, são 4 semanas que eu não saio de casa. Não sai de jeito nenhum. Eu não saio. Nada, porque assim, como o Leandro, eu tenho 4... Eu nem tô pensando nisso, Pri, porque se eu pensar, aí eu já vou começar a surtar só de pensar. Mas assim, eu não tô saindo, pra você ter uma ideia, nem no corredor, porque assim, até pra jogar o lixo, eu não preciso sair de casa, eu meio que jogo o lixo assim, tá perto, entendeu? Então eu não tô saindo nem pro corredor. Antes que alguém fique falando, pô, essa menina é louca, tal, não, mas é que tipo, dá pra fazer. Dá pra fazer. Eu ainda isso, estou. E você tem 4 eu acho que eu ainda tô lúcida. Elas, Exato. Então, assim, esses dias as pessoas me perguntam assim, mas tu não. Porque eu moro em apartamento, né? Aqui em Brasília, apartamento. Meu apartamento não tem nem sacada, não tem varanda. Mas estamos sobrevivendo, né? Não vamos pensar nesse ponto. Sim. Só que assim, eu não tenho ido nem para mercado, porque o Leandro tá tendo que trabalhar normalmente. Sim. Então para ele não mudou nada. Ele continua indo no trabalho no mesmo horário, voltando no mesmo no horário. Pelo contrário, se bobear, ele tá trabalhando até um pouco mais. Nossa. Então, como ele já tá na rua, ele vem do trabalho, ele já passa no mercado, que aí é uma coisa só. Sim. Ele que tem que cuidar de se higienizar e higienizar o tênis, deixar a roupa lá fora. Entendi. É uma coisa a menos. Né? Até por eu ter... São muitos, são 4. Muitos a fazer. E a Luísa muito pequenininha. Então, assim, eu não me arrisco, sinceramente, a ir lá pra baixo, porque eu acho que eu tô dando uma chance que eu posso não dar. É verdade. Entende? Então, assim, tomar banho de sol, eu já fiz até um post sobre isso. A gente vai fazendo o nosso melhor, aí na janela, né? Gente, né? Não dá. Não, e aí, Laura, assim, tiveram tantos aprendizados, assim. Aí, voltando à sua pergunta, né? A primeira semana eu surtei, porque assim, essa primeira semana do dia 20 foi quando, né, lá na universidade, a UERN, onde eu trabalho, liberou assim, né? Pra todo mundo trabalhar em casa, né? Eu tava trabalhando ainda, agora eu estou de férias, então eu tô mais tranquila, entre aspas, porque eu já vou contar esse capítulo da série. Mas assim, eles liberaram a gente pra trabalhar em casa, e aí eu liberei minha funcionária, a dona Michele, que é minha mega parceira, que eu sou muito grata pela vida dela e por todo o auxílio que eu tenho dela. Então, aí eu tive que passar essa primeira semana sozinha com as crianças em casa. Eu tomei essa decisão, falei, dona Michele, não venha, né? Fique em casa também com seus filhos e eu vou seguir aqui sozinha com as crianças. Desculpa, só dar uma tossidinha aqui. Não é corona. Não, pelo amor de Deus. Deus me livre. Todo mundo tosse já fica nervoso. Pois é. E aí, Laura, essa primeira semana foi um grande desafio para mim. Eu vou ser bem sincera, foi um grande desafio. Porque assim, eu nunca tinha passado tanto tempo sozinha. Aí sozinha de fato, sem a dona Michele, sem meu ex-marido, sem ninguém, meus pais, sozinha com as crianças. Então foi mega difícil. Porque assim, eu não sabia como lidar com aquela rotina. Porque eu tinha que cuidar deles, eu tinha que dar comida para eles, eu tinha que fazer a comida, eu tinha que lavar as roupas, eu tinha que colocar a roupa no sol, eu tinha que limpar a casa. E eu tinha que trabalhar, eu não podia parar de trabalhar. Então eu ficava no telefone, às vezes a minha filha... Aí nesse momento eu tive que conversar com ela, porque hoje em dia, eu sempre, né, depois a gente vai chegar nesse capítulo do tempo com qualidade, eu sempre deixo o celular no momento que eu estou brincando com ele. Mas eu não podia fazer isso. De manhã, que era meu horário de serviço, que era de 8 a 1, eu tinha que estar com o celular, porque eu fazia tudo pelo celular, né?
E a mamãe, larga esse celular. Eu falei, filha, a mamãe está trabalhando em casa, então a mamãe precisa olhar o celular. Esse dia a mamãe vai ter que olhar. Então eu tive que explicar para ela e eu vi que ela entendeu. Eu falei, mamãe, já é de novo pessoal do seu trabalho? É, minha filha, a mamãe tem que responder, a mamãe tem que mandar o vídeo, eu tenho que gravar alguma coisa, eu tenho que enviar uma lista de transmissão, enfim. Então, assim, foi um mega desafio na hora. E teve dia, assim, que eu cheguei no final da semana, na quinta e na sexta, já querendo chorar mesmo, pensando assim, meu Deus, como é que eu vou fazer se isso se prolongar? O que eu vou fazer? Eu vou chamar a dona Michele, não vou ficar sozinha, não vou. E comecei a pensar naquilo tudo e desesperada, sabe? Como que eu ia resolver aquilo? E me sentindo, assim, muito cansada, muito sobrecarregada. Mas aí, Deus, ele é tão maravilhoso na nossa vida, né, Laura, que eu sempre digo assim, que sempre quando eu tô passando por algum momento de muita provação, vem alguém para me provar que o meu fardo não é tão pesado assim. E aí, nesse dia, por acaso não, né? Que eu acredito muito em intuição, que Deus intui a gente de alguma forma. Eu fui intuída a mandar uma mensagem para uma amiga que há muito tempo eu não falava. Me mandei uma mensagem falando, como é que você tá, né? Como é que tá seu bebê? Ela tem um bebezinho que ela tem que cuidar em casa, né? Que ele precisa de cuidados especiais. E aí ela me contou a história dela, Laura. Laura, eu já comecei a chorar quando ela começou a contar. E aí ela dizia pra mim, Pri, o que eu mais queria na vida era que meu filho estivesse correndo, pulando, fazendo bagunça e eu correndo atrás dele. Eu não sei se meu filho vai poder fazer isso um dia. Ele vive deitado numa cama com aparelhos e eu não sei se um dia ele vai poder fazer isso. Então eu fiquei mega emocionada, sabe, Laura? E assim, pensando assim, meu Deus, me perdoa. Me perdoa por ter sido tão fraca e pensado assim, nossa, eu não vou conseguir, tá muito difícil? Não, aí eu vi que não tava, que eu tinha que agradecer a vida e a saúde dos meus filhos. Porque eles têm saúde, eles podem brincar, eles podem, né, ter essa atividade o dia inteiro. Então eu passei a olhar eles com outros olhos. Aí eu troquei aquela minha visão distorcida, sabe? E aí comecei a abrir de fato o meu coração e me olhar e ver, meu Deus, graças a Deus. Eu tenho filhos saudáveis, eles podem brincar, eles podem interagir comigo. E eu dou conta, eu vou dar conta. Eu tô saudável também, eu tenho 2 braços, 2 pernas, eu vou resolver. E aí eu passei a ficar mais leve. De um jeito ou de outro a gente vai dar conta. A gente vai dar conta. Sim. Não dar conta não é uma opção. Quando você coloca isso na cabeça, então você vai dar um jeito de dar conta. Agora, isso que você está comentando, é por isso, Pri, que é tão importante. Eu sei que você faz isso. É normal de vez em quando a gente, né, ter essas crises existenciais. Todo mundo passa por isso. Sim. Mas é por isso que é tão importante a gente focar sempre no lado positivo das coisas, né? Essa questão, especialmente que você comentou, eu sempre tenho na minha cabeça. Sempre quando, tipo, eu tô chegando no meu ápice, porque tu imagina 4 crianças correndo, pulando, gritando. Assim, eu tenho uma limitação. Eu tenho, acho que um estoque de gritos que eu posso ouvir por dia. Sim, então, assim, vai chegando um certo momento do dia que eu já ouvi muito grito, de verdade, assim, vai me dando uma irritação. Eu sei. Né? E que é uma olha, coisa Laura, que a gente tem que lidar. rapidinho. Eu não vou falar agora, mas só para te me lembrar depois. Eu vou falar da técnica que eu criei sobre isso. Tá? Eu tenho 2 exemplos aqui para dar também. Mas então, assim, quando eu começo quando começa a vir aquele pensamento de pensar em reclamar porque eles estão correndo, a primeira coisa que eu penso é isso, bom, é saúde. Porque realmente, né, cada um, por isso que eu falo, a quarentena está sendo um desafio realmente para todo mundo, e cada um com os seus desafios. Quando eu falo isso, eu não estou querendo comparar o meu desafio com o teu, o nosso desafio com quem está assistindo. Cada um tem os seus desafios, né, dentro da sua realidade, dentro das suas limitações e possibilidades, mas está sendo um desafio para todo mundo. Sim, eu acho que isso é inegável. Não está sendo fácil para ninguém. Eu, por exemplo, eu sou acostumada a lidar com as crianças o dia inteiro. E ainda assim está sendo um desafio. E ainda assim está sendo uma novidade, porque eu sou acostumada a lidar com eles o dia inteiro, mas tendo rotina já estabelecida, que a gente está tendo que estabelecer uma nova rotina. E detalhe, uma nova rotina em que nós estamos 100% do tempo juntos. Porque não tem escola presencial nesse meio caminho. Não tem inglês, não tem atividade extra, não tem sequer brincadeira externa. Isso mesmo. Que tem como ir pra praça, que era coisa que eu fazia. Criança tem que sair, criança tem que correr, tem que tomar sol, tem que brincar, tem que, sabe? Eu não sou contra a tecnologia, pelo contrário, eu acho a tecnologia, né, é fantástica. Inclusive, graças a ela, a gente está conseguindo ter uma quarentena menos. Imagina a quarentena sem Netflix. Sem internet. Sem internet, não. Gente,
E preso dentro de casa. Então, o mundo parava, né? Se fosse assim, o mundo ia parar. Pois é. Mas tudo tem que ter equilíbrio, né? Então, assim, uma coisa que me incomoda muito, eu não gosto de deixá-los o dia inteiro na internet, o dia inteiro com o tablet. Também. Então, a gente tem que ter o mínimo de rotina, mas, assim, é um desafio estabelecer essa nova rotina também, né? Isso mesmo. Então assim, uma coisa que eu acho que é muito importante em primeiro lugar, a gente tem que se conhecer, eu acho, né? Pra gente conseguir encarar bem esse período de quarentena. Esse período, é muito importante. É muito importante a questão do autoconhecimento, porque se eu não me conheço, eu não consigo lidar da melhor maneira possível com as minhas emoções, com as minhas limitações. Limitações, isso mesmo. Com as minhas sombras, né? Exatamente, que a gente tem que lidar com elas. E outra, você sabe que todo mundo influencia o meio em que está. Sim. E nós como pais, nós como mães, né, a gente tem um poder, assim, inimaginável de influência nos nossos filhos, principalmente quando eles são crianças. Sim. Então, por isso, mais do que nunca, é sempre muito importante isso, mas mais do que nunca é tão importante a gente cuidar da gente. Da gente, para poder cuidar Porque deles. se eu não estiver bem, eu não vou conseguir manter um clima harmônico na minha casa. E olha, Laura, faz pouco tempo que eu virei essa chave, talvez, sei lá, 1 ano, algo assim, que eu percebi que se eu não cuidasse de mim, da minha saúde emocional, de mim, eu digo assim, de maneira completa, do meu lado espiritual, do meu lado emocional, do meu lado físico, da minha alimentação, eu não ia ser uma boa mãe para as crianças. E eu percebi isso no dia a dia com eles. Quando eu passei a olhar mais para mim, quando eu passei a ter mais essa consciência de cuidar de mim, pronto. Eles começaram a ficar mais calmos, eles começaram a ficar mais carinhosos. Sabe, eu já vi a mudança na minha filha, né? Que a minha filha tem uma personalidade talvez meio conforme também, eu não sei, mas eu imagino assim que ela é um pouco conforme, ela é mais fechada. Então, a mamãe tinha colocado aqui, dificílimo para os avós, vai ficarem longe dos netos. E assim, gente, isso também verdade. Estão tendo que viver. E a gente também. Deixa eu só ligar aqui de novo a minha câmera, que ela parou. Aqui a questão dos avós, pelo menos, os meus já são acostumados a falar por videochamada. Porque, né? É verdade. Ainda mais hoje em dia, né? A gente já está há 1 ano e pouquinho aqui em Brasília, porque antes eles tinham mais contato com a avó paterna, que é a mãe do meu marido. Porque a gente morava na mesma cidade. Então, e agora, bom, mas desde o ano passado eles já estão acostumados com isso, que também com todos os avós eles têm que falar por videochamada. Mas é um desafio realmente, né? É mesmo, não, é muito difícil. Então, Laura, essa consciência da gente, que eu acho assim, tá aqui entre as dicas, eu tinha pontuado algumas coisas pra gente falar, mas eu acredito que a primeira coisa, Laura, que a gente tem que passar, assim, não sei se é como conselho, mas assim, é como experiência de vida. Tudo que a gente está falando aqui é sobre nossa experiência de vida e que pode, de alguma forma, despertar uma pessoa, inspirar uma pessoa a ter uma mudança própria, né? Porque ela vai pegar aquele exemplo, aquela experiência de vida e ela vai colocar como que ela pode melhorar a vida dela a partir daquilo. Então, assim, a primeira coisa é o caminho do autoconhecimento. Que eu também comecei o ano passado. Né? Que você pode fazer através de livros, através de cursos, de vivência, de terapia, de cursos online, que hoje em dia tem tanto curso online bom, né, Laura? Que você pode fazer nessa área do autodesenvolvimento. Então, assim, nós precisamos nos conhecermos. A partir do momento que a gente se conhece, que hoje a gente bate muito nessa tecla, né, do autoconhecimento, mas que não é clichê, que é verdade. Quando a pessoa começa a experimentar isso na vida dela, meditando, né, tendo um momento só para ela, silenciando, como eu já falei em alguns vídeos que eu gravo. Isso, gente, faz uma diferença na nossa vida. Eu sinto isso de diferença na minha vida. Então, assim, e cuidando do que coloca para dentro, e cuidando do que coloca para dentro da cabeça, né? Sim, a dieta mental que a gente fala total. Hoje porque o que eu pois é, eu também não, é raríssimo. Assim, hoje em dia, às vezes, hoje em dia que eu falo, na época da quarentena, de vez em quando eu sento para ver um jornal e olhe lá, porque realmente eu não sou acostumada a ver TV. Na verdade, o autoconhecimento, ele começou, você está falando, realmente, hoje em dia não tem muita desculpa quanto a isso, porque a gente tem cursos online. A gente tem cursos, tem alguns e tem alguns gratuitos, a questão de, vou pagar por... Cara, você nem precisa pagar. Aplicativo grátis de meditação, você pode baixar e meditar todo dia. O meu processo de autoconhecimento e reforma íntima, ele começou de forma genuína e gratuita, assistindo palestras edificantes no YouTube. E olha só,
No ano passado... Eu também comecei pelo YouTube. Também. Sim, no ano passado, olha só, isso tem 3 anos mais ou menos. E no ano passado, eu tive que ir eu fui no psicólogo por causa dos meus filhos, né? Mas primeiro fala com a mãe, antes, enfim, Sim, né? eu também, fiz muita E aí, terapia. então, pois é, no fim das contas, eu vou fazer ainda terapia, que eu acho que todo mundo é maravilhoso, né, gente? Se você puder fazer terapia, é Todo sensacional, mundo, né? gente. As pessoas têm um Mas preconceito, hoje, né, com a terapia, de achar assim, a terapia é algo que você está com algum problema grave, se você está com problema psicológico, se você precisa tomar remédio. Não é isso, é autoconhecimento. Quando as pessoas tiverem com essa certeza. consciência de que a terapia é autoconhecimento, todo mundo vai querer fazer terapia. E eu acho que todo mundo devia ter Com acesso. certeza. Aí presta atenção, eu conversando com a psicóloga, mas por causa de uma demanda das crianças, né? Que hoje Levi e Letícia fazem atendimento no psicólogo, que são demandas que eu e Leandro não conseguimos, por mais que a gente tentasse, por mais que a gente desse o nosso melhor, a gente não conseguia sanar certas demandas deles, então a gente foi para uma ajuda profissional, né? Sim. E aí, naquela conversa inicial que tem que ser feita com os pais, no caso, eu que fui fazer a conversa, enfim, eu comentando, e aí eu falei, olha, eu já falei até assim, né, brincando, falei, mas olha, eu faço muita terapia gratuita no YouTube, já tem tantos anos que eu faço, não sei o quê. E aí, depois da conversa, quando eu tava me despedindo da psicóloga, mais de uma, tá? Porque eu fui em algumas até chegar numa, né? Sim, que trata as crianças, enfim. E aí, eu fiquei assim, maravilhada, porque ela virou pra mim e falou assim, olha, e continue, tá? Com a sua terapia gratuita no YouTube, porque ela tá dando muito certo. Você ter um aval de um profissional. Imagina, olha só. De psicologia, né, que te fala isso, porque assim, com tudo que eu falei pra ela, né, e até as coisas que eu já tinha conseguido mudar em mim e tudo mais, ela me deu esse aval, eu falei, puxa, pra você ver como realmente funciona. Vai da nossa vontade, vai da nossa motivação em realmente querer aprender, a gente buscar, mas você tem inúmeras palestras gratuitas no YouTube. Nossa, que você pode assistir. Tem documentários fantásticos também. Olha, não tem desculpa, Laura, né? Eu assisti um documentário, filme, não sei, esses dias no YouTube. Ele não tem na Netflix, que chama Quem Somos Nós. Eu não sei se você já assistiu esse filme. Não, ainda não. Laura, é fantástico, você tem que assistir. Ele é longo, ele tem 2h20, eu acho. Então você pode ver por partes. Eu fiz assim, eu dividi e assisti em 3 vezes. Uma mãezona de mão cheia, assim, muito especial. E aí, eu fiquei assim, encantada com o conhecimento que a gente pode ter de graça, Laura, e que as pessoas muitas vezes não acessam isso. Então, assim, busca no YouTube, busca no Netflix, ferramentas, exatamente sobre física quântica. Gente, quem somos nós? Eu acho que todo mundo tinha que assistir esse filme. Porque você vai passar a entender a importância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa energia, aquilo que a gente emana, aquilo que a gente recebe. Você sabe uma coisa que eu fiz, Pri, que também foi muito bom, porque assim, é muito importante a gente sempre tá olhando para dentro, a gente sempre tá tentando se conhecer. É fundamental. Mas para todo mundo que pode fazer uma análise de perfil comportamental também é transformador. É transformador. Eu fiz realmente. Depois que eu descobri o que eu Não, e não só porque na análise de perfil a gente não só descobre o nosso perfil comportamental, né? Mas você tendo uma noção mínima do perfil comportamental das pessoas, na verdade você tendo uma noção mínima de perfil comportamental, você consegue inclusive ter uma noção do perfil comportamental das pessoas com quem você convive, você consegue lidar melhor com as pessoas, né? Falando um pouquinho da linguagem delas, não só da sua, porque a gente tem mania. É isso mesmo, de querer que as pessoas sejam igual a gente. Eu faço isso porque eu gostaria que fizesse comigo. Só que não é assim. Eu faço isso porque fulano gosta que eu faça assim. Ou que meu filho gosta de ser tratado assim. A minha filha gosta de ser tratada assim. É perfeito, é isso mesmo, Laura. É a forma de... não é de você abrir mão da tua personalidade em função da personalidade do outro. Mas sim de você achar a melhor forma de se comunicar com o outro. Usando a linguagem que é melhor compreendida por ele. Isso né? mesmo. E para mim, assim, só essa questão, só fazendo uma pincelada nessa questão de perfil comportamental, é que assim, para mim teve foi libertador uma questão, porque, por exemplo, eu percebi, eu recebi, o meu diagnóstico foi, eu não sei se o teu foi assim, mas o meu, caraca, dava até vergonha, né? Porque assim, escancarava
Até aquelas coisas que a gente não quer ver na nossa personalidade, e lá no relatório ele mas olha, relaxa que você é assim, entendeu? E tudo mais. E, por exemplo, uma coisa que me estressava muito no início da quarentena, eu comentei isso já acho que ontem eu comentei, na primeira live eu acho que eu comentei também, é que, por exemplo, eu queria estudar mais do que eu estava estudando. Sim. E aí, claro, que isso foi uma coisa que eu tive que aprender a lidar para não me cobrar muito nesse sentido, mas olha só que interessante. Na análise do meu perfil, tá lá. Eu sou uma pessoa teórica, eu tenho um percentual lá, olha né, só. que eu sou teórica, é por isso que eu me estresso tanto, porque antes eu ficava, caraca, eu não conseguia estudar, eu não sei o quê, e eu não sabia de onde vinha esse sentimento. E aí o relatório, ele esfregou na minha cara, olha só, Laura, é que as pessoas são assim, assim, assado. Você é uma pessoa, entre outras características, mas você é uma pessoa teórica, que valoriza o estudo, que valoriza o aprendizado constante. E aí, quando ele esfregou na minha cara isso, eu falei, caraca, você tá entendendo? Você deu eu me conhecia. Né? Sim, eu sabia, para você ver a questão de como é importante a gente estar mesmo se autoconhecendo cada vez mais. Porque, por exemplo, eu sabia que eu gostava de estudar, mas não tinha caído a ficha, entende? O relatório, quando chegou para mim e eu li esse detalhe, eu falei, tá vendo? Para de se estressar. Nesse sentido, certo, né? Tá tudo porque certo. faz parte da tua... E eu ficava pensando, puxa, mas tem gente que já não gosta tanto de estudar, você não consegue entender direito, por que eu sou assim? Cara, eu sou assim, é minha essência, vamos lidar com isso da melhor maneira possível. Mas é interessante como você muda a forma de encarar. A Siló perguntando, então, você faz, né, Laura, os perfis? Faço, eu sou analista de perfil comportamental. Pronto. Manda um privado pra Laura, Siló. Pode mandar direct, tamo junto. Mas é assim, é realmente transformador, porque você vai entendendo as nuances da tua personalidade. Nossa, demais. Entendeu? Laura, e eu não sei se você conhece, tem um grupo agora no YouTube que chama O Corpo Explica. Não sei se você já viu algum vídeo deles. Sim, eles estão fazendo uns workshops gratuitos agora. Eu tô assistindo o workshop deles. E aí que legal. Descobri o perfil da minha filha. Gente, isso foi tão maravilhoso pra mim, Laura. Porque a minha filha é esquizoide, né? Quem já viu, já assistiu alguma coisa sobre ele, que é o perfil mais fechado. É o perfil que não gosta muito de abraço, que não gosta muito de contato. Ele tem o mundo dele fechadinho na imaginação dele. Então ele é daquele jeito e tá tudo certo, entendeu? E eu sofria muito, porque eu achava assim, meu Deus, a minha filha não gosta de me abraçar, não gosta de me beijar, não gosta de... Entendeu? E aí, quando eu entendi qual era a necessidade dela, que eu comecei a atender, a minha filha começou a ficar carinhosa. Olha só que coisa. Porque eu entrei no mundo dela, principalmente da imaginação, porque esquizoide, ele é imaginário. Ele gosta de ler muito, ele gosta de criar as historinhas. A minha filha escreve carta, deixa na casa da prima, né? Minha cunhada, não sei se está aí, ela é prova disso. Então, assim, a Amanda é totalmente imaginativa. Ela cria um mundo e ela vive naquele mundo. Sim. Então, se você entra pro mundo dela, pronto, ela se abre pra você. Só que eu não sabia disso. E eu sofria demais. Eu dizia, meu Deus, como é que eu consigo me relacionar com a minha filha? O que está acontecendo? Qual é a barreira que eu não consegui ainda ultrapassar? E aí, quando eu achei esses perfis, pra mim foi encantador. E isso é um conhecimento fundamental da gente ter, Pri, porque é o seguinte, uma coisa que a gente aprende no curso, por exemplo, de analista de perfil que eu fiz, todo perfil é lindo. Sim, é uma das coisas que a gente mais escuta. E tem dores. Não importa, porque assim, a gente cresce achando que, nossa, para você ser uma pessoa de sucesso, para você ser uma pessoa legal, você tem que ser extrovertida, você tem que ser sociável, você tem que ser não sei o quê. E não, os perfis, eles têm suas características. E é por isso que é tão importante você se conhecer, para você explorar a potencialidade do teu perfil. Do seu perfil, exatamente. E entender o perfil do outro. Exato, pessoas mais introvertidas, não tá errado, é o jeito da pessoa. É o caso dela, tá tudo exato, tá tudo certo. Todo perfil é lindo e todo perfil tem seus prós e seus contras. Ponto. Isso. E aí a gente aprende, inclusive, isso que você aprendeu, que você comentou com a tua filha, né? É você respeitar. Respeitar o jeito dela. Isso mesmo, isso mesmo. Pra mim, e assim, quem tem mais de um filho, e quem tem mais de um filho sabe, né? Você é filho do mesmo pai e da mesma mãe. E a gente que tem irmão também sabe disso. Você recebe, né, a mesma base educacional, mas cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito. Isso mesmo. É isso mesmo. Entendeu? Tem uma maneira de lidar com as coisas e tudo mais. Só aproveitando essa questão, que o nosso papo rende tá uma beleza, eu já tô preocupada aqui com o horário pra gente conseguir falar pelo menos o principal.
Mas só dar uma pincelada nessa questão que você falou da linguagem corporal, você estuda isso bastante, né? Mas trazendo isso para o universo das mães, eu comentei isso ontem na live, eu não sei se você viu essa parte, da questão da nossa expressão corporal. A gente sabe que a nossa linguagem corporal, ela fala muito, ela fala mais do que as nossas palavras, né? A forma como eu me expresso fala muito mais até do que as coisas que eu falo, né? Sim, mas eu tô querendo falar no sentido de, pra mim, que ontem eu comentei essa história de que teve um dia que eu não tava muito bem, e eu percebi que eu tava ficando, gente, literalmente cada vez mais cabisbaixa, assim, ao longo do dia, né? Que você vai ficando triste, aí o teu ombro já vai caindo, vai murchando. E aí, isso já no meio da tarde me deu um estalo, assim, opa, eu não tô bem. Aquela coisa de você olhar pra você. Sim, eu vi que eu tava mais irritadiça com as crianças, com o que tava acontecendo. E aí, corri pro banheiro, foi minha pílula do dia natural. Eu corri pro banheiro e fiquei na posição de Mulher Maravilha. Sim. Que existem estudos que comprovam, né? Você pega, assim, aquela posição de poder e você vai se empoderando. Mão na cintura, menina. Mão na cintura. Exatamente, feito, né? Rosto elevado, não é cabisbaixo, a postura. E isso, você manda 5 minutos assim, você já se empodera, né, Laura? E você manda comandos pro teu cérebro, que começa a liberar substâncias no teu organismo que vão aumentando o teu bem-estar, a tua sensação de poder sobre você mesmo. E aí, isso é uma dica para quando as mães estiverem para arrancar os cabelos e tal. Lembrar o seguinte... A falta de paciência, eu não sei se tu teve isso aí de vez em quando, é uma falta de paciência com certeza, com certeza. Mas é sempre importante a gente estar ciente. O seguinte, presta atenção nessa frase, que desde a primeira vez que eu ouvi, eu escrevi para não esquecer. Sim, qual é? A falta de paciência, ela vem da raiva, que vem da irritação, que vem de uma falta que a gente tem. Sim, é sempre sobre nós, não é sobre o outro. É sempre sobre nós. A falta de paciência, ela não é do meu filho que tá pulando no sofá, do meu filho que tá gritando, do meu filho que tá me estressando. É isso mesmo. Porque se eu estiver bem, emocionalmente, eu não vou perder a paciência com isso. E eu já vivenciei isso, Pri. Eu já vivenciei situações em que eu estava ótima emocionalmente, os meus filhos estavam fazendo as mesmas coisas que eles fazem sempre. E eu mantive a calma. E tava tudo bem. E por que eu mantive a calma? Eu vou te falar sobre o recurso que eu criei. Eles melhoraram. Assim, fala aí, compartilha. Não, então, porque senão a gente vai acabar perdendo, né, o tempo aqui. Sim. Eu criei um recurso, Laura, que é o seguinte. Antigamente, né, eu passava por esses momentos de estresse. Gabi, beijo pra Vanessa, que deixa ele falando sobre o tempo de qualidade, que é fundamental mesmo. A Zalene, falando sobre essa questão da posição da Amy, né, acho que é Amy Cuddy, não é isso, é a pesquisadora que teve que escreveu sobre isso, né? Sobre essa posição, o quanto é importante pra gente. Sim. E aí eu criei um recurso, Laura, que é o seguinte: eu percebi que quando meus filhos estão bem, por exemplo, que eu estou brincando com eles, que eu estou fazendo uma atividade com eles, eu estou totalmente presente. Então eu fico ali, foco neles, eu estou com o celular longe, dentro de casa, geralmente aqui no quarto carregando e vou lá para fora com eles. Então você vê que eu nem filmo muito meus filhos. É de vez em quando que eu faço uma foto, bato, mas no geral eu acabo não registrando muito esses momentos, porque o registro acaba sendo sempre com o celular. Então o celular acaba ficando na mão. Então eu prefiro deixar ele mais distante mesmo. Mas aí o que eu percebi? No momento que eles entram num estado de estresse ou de birra, sabe o que eu faço hoje, Laura? Eu não fico presente. Eu levo a minha mente para outro lugar. Eu faço assim, por exemplo, eu penso em alguma coisa boa que eu quero fazer, eu penso nos momentos de silêncio sozinha, eu penso nas minhas voltas de bike, aí eu tiro a minha cabeça daquele momento. Laura, pra mim dá super certo. Eu não sei se você já tentou isso, ou as mães que estão aqui, mas eu tiro, ou eu não fico mais, ou ouço eles gritando, se jogando, às vezes o Pedro tá se jogando, querendo alguma coisa, eu tô terminando de fazer a comida, eu tiro a minha cabeça dali, eu fico pensando em outra coisa, eu continuo fazendo tudo, daqui a pouco eles já pararam, eles perceberam que eu não dei bola pra aquela birra, né, pra aquela confusão, e pronto, eles param. E eu fiquei, gente, eu achei incrível. Não sei se você já usou, se alguém aqui já usou. Não, eu faço isso até porque pra não ficar doida, pra não ficar doida com 4, eu tenho que aprender a fazer isso também. Mas o que eu faço muito é assim. E, gente, toda vez que eu consigo fazer isso, claro que ninguém aqui é perfeito, né? Tem momentos que a gente não consegue e perde a paciência. E aí, enfim, age como não gostaria. Mas assim, sempre que eu consigo fazer isso, é libertador e eu percebo a transformação na hora neles, assim. Então, uma coisa que eu faço muito é
respiro fundo, mantenho a calma, e aí eu falo calma. Porque quando isso acontece, que eles veem que estressam a gente, pronto, aí você entrou no ciclo vicioso. Quando você consegue manter a calma, serena, mesmo que você, né, por dentro você pode estar como tiver, mas quando você consegue transmitir para a criança isso, que aí eu falo com toda calma, eu falo, olha, meu filho, eu entendo. Essa frase eu uso muito, eu entendo como você está se sentindo. Você está chateado, então, você está frustrado. Eu entendo a tua frustração, mas isso não é forma de conseguir. Eu vou deixar você acalmar, eu vou deixar você acalmar, depois a gente conversa. Ou então, né, respira, eu vou deixar você, né, ficar um pouquinho mais calmo, e aí depois, se você quiser conversar com a mamãe, a gente conversa. Só de ele ver que eu não mudei o meu jeito. O teu padrão por conta da gritaria, o padrão vibracional, isso acontece. Mesmo, Agora, sabe uma coisa que eu fiz esses dias também, Pri? Isso também é uma a gente pode dizer que é uma ferramenta, porque na verdade é uma ferramenta de coaching. Esses dias eu percebi que eu logo... Vamos lá, vou até compartilhar rapidinho a história toda, e você vai lembrar disso. Uma amiga em comum compartilhou lá no nosso grupo, a Charlotte compartilhou no grupo, uma postagem do Instagram falando, né, olha, período de quarentena realmente é um desafio para todo mundo, entenda que o seu filho também está passando por esse desafio, né, seja paciente, blá, blá, blá. Coincidentemente ou não, no dia seguinte, Pri, eu acordei bem, porque eu geralmente acordo bem, eu não acordo estressada, né? Sim. E eu acordei, achei que eu tava bem. Mas assim, a Letícia acordou, não me deu nem bom dia. Ela já chegou na sala, assim, meio que gritando. Sim, sabe? Eu já passei por isso também. Cara, e assim, Pri, na hora que ela chegou, ela não me deu nem bom dia, eu entrei no padrão dela. Sim, eu já fiz. Então, quando ela chegou assim, eu já me estressei na hora, o sangue já subiu. Aí eu já falei, minha filha, você nem... Né, já comecei a brigar. E aí, na mesma hora, Pri, me veio a consciência. Falei, opa, eu não tô bem. Peraí. Porque se eu entendo que a falta de paciência tá em mim, não é porque ela chegou desse jeito na sala logo de que eu tenho que entrar na vibração que dela, eu tenho que entrar na onda, exatamente. Então eu não tô bem. E aí eu já pensei, né, já fiquei mal, porque eu me cobro muito a questão da paciência. Começou a pensar então, por que eu fiz isso, né? E aí já fiquei chateada, falei, poxa, logo de manhã. Já comecei naquele ciclo que não é saudável. Porque eu comecei, ficando chateada, e aí cada vez mais retraída, mais chateada, mais introspectiva. E aí chegou um momento que eu virei a chave e falei, não, se eu continuar assim, eu vou cair cada vez mais ao longo do dia, o meu padrão vibracional, o meu estado emocional, a minha energia vai cair, eu tenho que dar um jeito de sair disso aqui. Olha só. E aí, eu lembrei, né, de uma... Existem estudos que dizem, né, que porque quando você perde a paciência, é que você perdeu o controle sobre você mesma. É, né? isso mesmo. E se você consegue, pelo menos, ao invés de, por exemplo, retrucar, gritar, né, ou fazer qualquer coisa quando você sentiu que está perdendo a paciência, você conseguir calar. E respirar por 5 segundos que seja, você já quebra aquele ciclo, né, da raiva. Da raiva, né? Da raiva. Você querer reagir, né? Se você pensar 5 segundos que seja, Pri, você já consegue pensar e você já não age da mesma forma que você agiria no impulso. Isso mesmo. Então eu falei, beleza, vou fazer isso. E aí eu chamei as crianças, porque o que acontece? A questão da influência. Eles naturalmente já começaram a ficar mais irritadiços também. Eu falei, gente, a gente não vai chegar longe nesse dia. E aí eu chamei as crianças e falei, olha, vamos fazer um combinado. Eu sou muito tranquila, eu peço desculpa das crianças quando eu acho que eu errei. Eu também. E explico pra eles, olha, a mamãe também está aprendendo, eu faço o meu melhor todo dia eu faço o meu melhor, mas eu também estou aprendendo, eu também erro, enfim. Não é por isso que eles vão perder o respeito por mim, ou, né, não, nada disso. Ou eu vou perder a autoridade. Você é menos mãe, é liderança. Isso mesmo, não, de forma alguma. E aí eu cheguei pra eles e falei, vamos fazer um combinado. Hoje, todo mundo, isso aqui é pra todo mundo, falei pra eles, inclusive a mamãe tá incluída. Cada vez que acontecer alguma coisa, que a gente perceber que tá ficando com raiva, ou tá ficando chateado, ou tá perdendo a paciência, a gente vai combinar de não fazer nada na hora. A gente vai respirar por 20 segundos. Eu falei 20 segundos. Vamos parar, Vamos, a gente vai respirar por 20 segundos. Respira fundo, respirei com eles. Vai contar até 20 e aí a gente faz alguma coisa. Isso, e aí eles falaram, tu também, né, mãe? Eu falei, eu também. O Lucas até comentou, mas você perdeu a paciência com a Letícia hoje de manhã. Eu falei, exatamente por isso que eu tô querendo fazer essa experiência com vocês. Sim, porque eu sei que vai dar certo. Parar, e se a mamãe perdeu a paciência porque ela perdeu o controle, eu perdi o controle sobre mim mesma, e isso não é o caminho.
É Pri, verdade, Laura. ninguém, não teve gritaria aquele dia. Olha, que bênção, Laura. Todo E assim, mundo. eu acho que nada melhor do que a gente ser franco com os nossos filhos, né, Laura? Eu tô lembrando aqui de um dia que eu tava triste nesse dia, chorando, né? E a Amanda lá fora, brincando, ela ouviu eu chorar. E ela falou assim, mãe, você está chorando? E eu tava lavando a louça, eu falei assim, não, minha filha. Aí ela, mas eu estou ouvindo um pingo de choro. Olha só, minha filha de 5 anos. Eu estou ouvindo um pingo de choro, mamãe. Eu, não. Aí deixei ela brincando lá fora. E aí eu refleti, depois eu pensei assim, não, mas eu não posso esconder a tristeza da minha filha. Por que que eu tenho que dizer para ela que eu não estou triste? Aí eu chamei ela aqui dentro, depois eu falei assim, filha, vem cá. Lembra aquela hora É que você uma perguntou da oportunidade de mamãe? ensiná-la a lidar A com o lidar com as sentimento. emoções. Eu falei, lembra aquela hora que você perguntou da mamãe se a mãe estava triste, se a mãe estava chorando? A mamãe estava chorando, porque a mãe fica triste às vezes também. Aí a mamãe chora. Só que tá tudo bem, depois passa, a mamãe percebe que não é tão difícil assim, a mamãe consegue passar pelo momento. Aí ela ficou me olhando assim, sabe, com o olho arregalado, como se dissesse, nossa, nunca tinha visto a minha mãe fazer isso. Então é importante Sim. a gente reconhecer as nossas fraquezas para que o pingo de choro. Para que eles também falem pra gente. Hoje em dia a minha filha fala muito mais. Mamãe, eu estou chateada. Mamãe, eu estou estressada. Ela fala, mamãe, eu estou muito agitada hoje. Eu estou estressada. E aí eu falo, tá, As emoções calma, fazem parte. A gente não vai conseguir ficar sem elas. Exato. Isso mesmo. Exato. E uma outra coisa aqui que eu queria só chamar a atenção, ver se tu vai concordar comigo. Oi, amor. Aham. Tá. Deixa a mamãe ver aqui. No meio da aula, o computador deu tilt aqui. Mas eu só queria chamar a atenção, Pri, se tu quiser comentar alguma coisa nesse sentido, o poder do abraço, Pri. Ah, nossa. O abraço é um recurso fantástico, maravilhoso. gente. É um recurso maravilhoso que a gente tem. E eu assim, e é cientificamente comprovado que o abraço, um abraço bem dado, sim, e eu não tô falando aqui, não é abraço, são abraços assexuados, não tem nada a ver com isso, sim, né? Sim, abraço de de filho, mesmo, mãe, pai, abraço de amor mesmo. É. Um abraço bem dado, ele libera ocitocina, libera várias substâncias, mas entre elas a ocitocina, que é o hormônio do amor, o hormônio da felicidade, do bem-estar, tem vários nomes, né? E naturalmente ele corta o hormônio do cortisol, o hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse. É isso mesmo. E nesse dia que eu fiz isso com as crianças, eu fiz isso também, Pri, só que isso foi um combinado só comigo. Eu não falei isso pra eles. Eu não tava bem esse dia. E aí eu tava me sentindo, inclusive, assim, meio ansiosa e tudo mais. E aí eu falei comigo mesma, né? Eu fiz esse combinado comigo. Cada vez que eu senti que eu não tô legal, eu vou dar um abraço em alguém. Ah, legal. E aí eu passei o dia abraçando as crianças. Tá vendo? Não, é maravilhoso, eu faço isso. Eu abraçava, e Pri, é surreal. Assim, eu abraçava e ficava. Só que na Febracis a gente aprende o abraço de 40 segundos. 40 segundos, eu aprendi no curso então, que eu fiz também. Eu ficava contando. E aí eu ficava 40 segundos. Pri, eu acalmava na hora. E olha só o que legal. Eu falei que esse acordo era só comigo, então ninguém sabia. Ninguém sabia porque eu tava abraçando, certo? Era a minha pílula, meu remédio, porque eu não tava sentindo bem naquele momento. O que aconteceu? Eu comecei a abraçar todo mundo dentro de casa. Acho que eu dei uns 10 abraços esse dia, que eu realmente não tava muito bem. No meio do dia, né? No meio da tarde, pro fim do dia, as crianças começaram a me abraçar só por abraçar. Porque pra elas, eu tava abraçando, dava o retorno. É fantástico, então, gente. assim, de verdade, usa esse recurso, que é um remédio. Ali, ó, sim, é um remédio natural, é um abraço, isso mesmo. É respirar, né, Laura? Se a gente pudesse pontuar aqui antes de terminar essas dicas, eu acho que a gente tem que ter um momento pra gente. Buscar os momentos que as crianças estão dormindo, que é o que eu faço, que eu coloco elas pra dormir de tarde, tirar o soninho delas, pra ter esse tempo só pra mim. Eu tenho 2, às vezes 3 horas só pra mim. Então eu tomo meu banho, eu me arrumo, eu ajeito meu cabelo, eu faço uma hidratação, aí eu passo um batom, porque a gente também tem que estar bem dentro de casa. Se você não tiver, você surta realmente, né? Que você se sente feia, se sente meio que, meu Deus, eu vou passar a vida inteira agora aqui, eu não vou poder mais, né, me sentir bonita, atraente. Então eu me arrumo também nesses momentos, é o momento que eu tiro para cuidar de mim, da minha pele, do meu cabelo. Aí eu coloco uma roupa melhor. Então, mas assim, isso é importante. Tem que ter essa rotina, né, Laura? Tem que ter rotina de sono, rotina de comer direitinho. O homeschooling, um detalhe do homeschooling também, antes que a gente termine, Laura, foi uma técnica que eu comecei a adotar com a Amanda.
Que é a seguinte, antigamente eu percebia assim, que ela pegava um dever e de fato as escolas, né, hoje em dia, principalmente as particulares, elas cobram muito das crianças, né? E aí às vezes eu olhava o dever, eu já dizia assim, nossa, esse dever é difícil, né? Meu Deus, a Amanda ainda é muito pequena, será que ela vai saber fazer? E às vezes eu acho que eu verbalizava isso. Então mamãe, esse é difícil, mamãe, ai, mamãe, eu não vou conseguir fazer. Já achou difícil mesmo. Já achou difícil, ela já bloqueou. Então, depois que eu ouvi um dia uma palestra do Roberto Chiachik, que eu adoro, todo dia eu vejo as lives dele, e ele falou que a mãe dele, apesar de ser uma pessoa que não teve muito estudo, né, uma pessoa que era uma semi-analfabeta, ele diz, né? Ele falou assim, a minha mãe educou a gente com 3 frases. Começou a correria. Abraça. Agarra, vem cá, assim, participa comigo, frases... tá quase acabando. Vem cá, oh, pronto. Delícia. Senta aqui, vai. Olha aí. Aqui, oh, você fica desse lado. Pronto. Peraí, pronto. Calma aí, olha lá. Falou, Laura, que uma das frases que a mãe dele educou ele era, é fácil. Não, meu filho, é fácil, isso é fácil. Aí ele dizia, mãe, mas eu quero fazer medicina. É fácil, filha, é só você estudar mais que os outros. Então eu comecei a adotar isso com a Amanda e todo dia ela faz todas as tarefas, Laura. Todo dia ela abre assim, mamãe, esse é fácil? É fácil, filha. Então todo dia eu falo pra ela que é fácil. Mamãe, mas não, minha filha, você vai conseguir, a mamãe vai te ajudar. Você consegue. Desafiador. É uma das mais difícil, eu nunca mais falei. Você consegue. Mãe, eu não tô conseguindo. Continua tentando. Você consegue. Quer ajuda? Eu não consigo. Mas você consegue. Meu Deus do céu. Não consigo. Verdade, Pri, mas é isso. Acho que sempre maravilhoso conversar com você. Ó, por falar em homeschooling, semana que vem eu vou ter uma live aqui com uma psicopedagoga falando sobre homeschooling. Não acredito! Ai, que legal! Vamos combinar os horários para poder te assistir e você poder me assistir. Faltam 20 segundos, né? Com a Jéssica Guiar, que é maravilhosa. Ai, beleza. Expresso. Eu não sei se ela tá aqui, mas ela é fantástica. Ela vai falar sobre homeschooling. Ótimo! E a minha vai ser de manhã, então eu te assisto, você me assiste, então todo mundo nos assiste pra gente, ó. Ótimo, complementar os assuntos. Vamos juntos. Perfeito. Eu vou continuar com as lives aqui. Vamos ver se eu chamo a Pri de volta. Eu não consigo sair assim não, gente. Eu preciso me despedir das pessoas. Pois é. Acabou, Silone. Eu preciso me despedir. Eu não consigo terminar assim. Vamos ver se ai, obrigada. Vamos ver se a Pri volta, só pra gente acabar. Ai, mamãe voltou aqui também, ó. Mãe. Tô acompanhando. Vamos ver se a Pri volta também. Mãe, Pois é, não, gente. Não dá pra acabar assim, não. Nossa, não consigo. Machucado, virou água. É, porque ele tá cicatrizando, amor. Não passa a mãozinha não, tá? Não passa a mãozinha não, que ele vai ficar show de bola. Tá doendo, não pode. Vamos voltando, gente, pra gente dar tchau aqui. Eu vou cuidar, tá? Porque se deixar, eu vou ficar mais 1 hora conversando com a Pri. Mas vocês viram que, ó, já acabou aqui a cota das crianças, né? Ah, Daniel tá aqui também. Beijo, Daniel, meu afilhado. Stephanie tá aqui, a Léo. Isso, pessoal, vamos voltando. Rafael, colega lá do curso de coaching. Grande Rafael. Prazer te ter aqui, Rafael. Não sei se tu tava na primeira parte da live, Rafael. A live acabou, eu não consegui me despedir do pessoal. Eu tô voltando aqui só pra dar um tchau. Direito. Beijo, Stephanie. Mandando beijo, Sábio. Flávia, bom dia. Tia Rosalinda. Tia Rosalinda. Cristina. Gente, alguém chama a Pri pra mim? Pra ela entrar aqui, pra eu chamar ela de volta? Não adianta chamar assim, não. Pri, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Não, a Pri tá lá no desenho das princesas. Saudade. Vem aqui, senão eu vou chorar muito. Bom dia, Flavinha, bom dia. Ai, pronto. Pri, eu tava pedindo ajuda de todo mundo aqui. Gente, chama a Pri, pede pra ela entrar de volta. Deixa eu chamar ela aqui. Voltei! Deixa eu agradecer aqui. Isso! Obrigada, Silone, obrigada. Ai, não, Pri! Minha filha, você é influente que nem eu, a gente não consegue se despedir assim, não. Mas como saiu, não dá. 1 hora é pouco, né? Só pra gente dar tchau. Peraí, Levi, senão a mãe não vai conseguir escutar aqui. Ai, Jesus, Levi ativou o áudio aqui do computador. É que acabou a cota deles, Pri. Eu não vou nem entrar em assunto com você, porque quando a gente vai começar a conversar,
vai e acabou embora, a conta deles, entendeu? Aqui senão, ó, a gente vai ficar mais 1 hora, que seria um grande prazer, tá? Mas hoje, infelizmente, não vai dar. Vamos combinar outra live, tá? É sempre maravilhoso falar com você. Vamos sim. Então tá, Pri, eu só queria mesmo te agradecer, tá? Agradecer a todo mundo que estava aqui. Obrigada, eu pessoal, te por ter agradeço. voltado. Olha, o pessoal voltou em peso, cara. Ah, que Que delícia. delícia. Estou muito feliz. É um dia maravilhoso, um dia abençoado. Mãe, Tem uma depois coisa. você escuta a música. Uma coisa que eu queria falar para as mamães, Fala. para os pais, enfim, quem está aqui assistindo a gente, que a forma como a gente começa o dia muda todo o nosso dia. E hoje, principalmente depois que eu assisti esse documentário, Quem Somos Nós, acho que é importante depois que tu assiste ele, mesmo que seja dividido também, que como ele é muito longo, a gente tem que dividir. Mas eu comecei a acordar o meu dia totalmente diferente. Hoje em dia eu acordo e eu antigamente ficava com aquelas coisas tipo, ai meu Deus, ontem aconteceu aquilo, né? Há 10 anos aconteceu. E eu ficava pensando muito nas coisas que tinham acontecido e que não tinham dado certo. Ou então, a ansiedade do que eu queria fazer. Ai, será que eu vou conseguir terminar meu trabalho do mestrado? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir fazer aquilo? Depois que eu assisti o documentário, eu passei a entender que o que eu tenho é hoje só. Amanhã eu não sei se Deus vai permitir que eu esteja aqui e o que passou já passou. Sim. Então, quando eu acordo de manhã, eu falo, Senhor, hoje eu vou criar o melhor dia da minha vida. Todo dia eu falo isso, hoje eu vou criar o melhor dia da minha vida. E eu vou aproveitar hoje, vou cumprir minhas metas que eu tenho hoje. Não que eu não planeje o futuro, eu planejo, mas eu concentro só no que eu posso fazer hoje. E aí, exatamente. Isso passou a ter uma diferença no meu dia, assim, sensacional. É maravilhoso quando a gente passa a ter essa consciência. Com certeza. Uma outra coisa também que eu comecei a fazer, inclusive o Milagre da Manhã fala isso, né? Eu já li. Dos comandos. Você sabe que a gente manda comandos para o nosso cérebro o tempo inteiro, né? E aí, quando a gente aperta o soneca do despertador, qual é o comando que eu tô mandando pro meu cérebro, né? Depois eu que é muito melhor. O Levi respondeu aqui, preguiça. Que é melhor ficar dormindo do que levantar. E assim, hoje foi um dia que isso aconteceu muito nitidamente. Eu não queria, eu tava morrendo de sono. Né? Eu acordei 6h30 da manhã e fui dormir super tarde ontem para fazer outras coisas. Mas eu confesso que deu vontade de apertar o soneca hoje. Mas quando você entende isso, eu falei, não posso apertar o soneca. Não é uma opção apertar o soneca. Muito tempo eu pulei da cama, pois é. Quando tosse, às vezes por mais que eu ainda fique na cama um pouquinho, hoje eu fiquei um pouquinho. Eu gosto muito de lembrar dos meus sonhos, porque eu sonho muito, eu não sei se assim, eu sonho muito, eu gosto de anotar. Eu tenho uma pessoa que faz terapia de sonhos comigo, que é a Patrícia. Então, eu acho fantástico, ele funciona como autoconhecimento também, os sonhos, né? Eles sempre dão pistas para ensinar já o que a gente pode melhorar. Sim. E aí, às vezes, eu fico parada ali só para tentar lembrar os sonhos. Porque às vezes, se você se mexe muito, você já esquece, né? Então, eu fico ali paradinha, lembrando de tudo. Aí, às vezes, eu anoto, ou então eu gravo no meu áudio, né? No meu celular. E aí, sim, eu levanto. Mas, assim, não aperto. Nossa, soneca. Sei lá. Exatamente. Exatamente. Por isso que é bom a gente aprender, né, Pri? Porque a gente vai aprendendo e vai melhorando e vai evoluindo e vai se aprimorando em todos os sentidos. Gratidão, viu, minha amiga, por você estar aqui comigo hoje. Beijo, dia ainda mais especial para vocês aí, né? Curta muito sua filhota. Tudo de bom. Obrigada mesmo, Pri. Um grande beijo. Beijão, te amo. Fica com Deus. Também te amo. Tchau, tchau.